Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os seus assentos, por favor. Aleluia. Queridos, eu quero exaltar o nome de Deus, engrandecendo o nosso Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui nesta noite. Ao nosso Deus seja a honra, a glória, o louvor, a majestade, porque Ele é digno e grandes são os atributos do nosso Deus. Quero agradecer a Deus e louvar os céus pela vida do pastor Fabiano Vieira, que nos fez o convite para estarmos aqui, participando com vocês deste trabalho, desta preciosa vigília. Deus abençoe, pastor, a sua vida, sua família, seu ministério. É uma honra poder estar aqui cooperando a vigília do semeador. Deus abençoe também a vida do cantor Alex, que juntamente, braços unidos, sua família também está engrenado nesta causa. Deus abençoe os príncipes de Deus que estão aqui sobre essa tribuna, pastores, obreiros, pregadores, cantores. Seja os céus louvados pela vida de cada um dos senhores, os músicos, a sonoplastia. Deus abençoe. Deus abençoe a vida da missionária Zete Alves, toda a sua equipe. Deus abençoe a vida de todos os presentes que se dispuseram a estar aqui glorificando e exaltando o nome de Deus. Muitas barreiras foram vencidas para você estar aqui, mas você veio e o nome de Deus está sendo glorificado. Quero só justificar os irmãos, sempre que a gente participa de vigílias, eu vou até o final. Mas como eu expliquei ao pastor Fabiano, eu tenho um voo para Uberlândia agora de 7 horas da manhã, e eu tenho que embarcar em Guarulhos de 6 horas. Então, terminando aqui, eu pego a estrada de volta, tá bom, irmãos? Queridos, eu tenho uma palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês, prometo ser conciso. Por gentileza, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33. Glória a Deus. Isaías, capítulo 33. Nós vamos ler 2 versículos. Aleluia. O versículo de número 21 e o versículo de número 22. Isaías, capítulo 33. Deus está falando conosco. Deus abençoe a vida da dupla, que louvou a Deus com muita maestria. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo adorado pela vida de vocês. Isaías capítulo 33, versículos 21 e versículo 22. 21 e 22. Glória a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navios de grande porte, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso Rei. Ele nos salvará. Diga graças a Deus por essa palavra. Queridos, este livro foi escrito por Isaías, todos nós conhecemos, filho de Amós, que resolveu desbravar as regiões da terra de Judá. Após a morte de Salomão, o reinado foi dividido, reino norte, reino sul. As 10 tribos ficam em Israel, reino norte, que tinha por capital Samaria, e 2 tribos ficam no sul, que era chamado de Judá, e tinha por capital Jerusalém. Isaías teve o privilégio, pois seu pai era irmão do rei Uzias. Segundo estudiosos, Isaías era um moço dotado de muito conhecimento,
tinha uma intelectualidade muito grande e as suas palavras eram palavras preciosas, a ponto de Isaías se tornar um aconselhador real do seu tio. Função esta que apenas os sacerdotes tinham na época, de aconselhar e orientar os reis, mediante o seu reinado, suas decisões, determinações no seu governo. Isaías era um conselheiro fiel do seu tio Uzias, mas Deus tinha algo diferente para a vida de Isaías, pois o que Deus tinha para Isaías não era um ponto sacerdotal. Deus queria fazer de Isaías um profeta que viesse soar a voz de Deus sobre a terra e no meio do povo. E ser profeta é muito diferente do que ser um sacerdote, porque o sacerdote desfrutava do palácio, desfrutava das prerrogativas do rei, desfrutava dos benefícios reais. O sacerdote tinha o privilégio de andar bem vestido, bem arrumado, morar bem, muitos moravam até no palácio, aconselhar a maior autoridade da nação. E muitos sacerdotes, por causa desses privilégios, corrompiam os princípios da verdade, não somente da verdade, como também das leis de Deus. É por isso que muitos reis de Israel faziam a nação pecar contra Deus, porque o sacerdote não queria quebrar o elo da comunhão com o rei e dava conselhos errôneos, deturpados, para que o rei viesse fazer aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. Só que Deus não chama Isaías para ser um sacerdote, Deus chama Isaías para ser um profeta. Profeta, ele é diferente, porque enquanto o sacerdote está nos palácios, os profetas estão nos desertos. Enquanto os sacerdotes desfrutam da popularidade, não só com o rei, quanto com o povo, o profeta desfruta de uma rejeição terrena, mas de um abraço eterno celestial. Enquanto o sacerdote ouve as lamúrias do povo para transmitir a Deus, o profeta é o inverso, ele ouve a autoridade de Deus e transmite para o povo. Ser profeta é diferente, porque o sacerdote ele leva um sacrifício para o altar, o profeta ele é o próprio sacrifício no altar. Enquanto o sacerdote está polindo o ouro, polindo a prata no templo, o profeta está nas rochas e penhas contemplando o fogo ardente da presença de Deus. O que Deus tinha para Isaías era uma linhagem profética, e ser profeta vai além do absurdo, vai além do sobrenatural, porque ser profeta é falar aquilo que muita gente não quer ouvir, é dizer aquilo que está na contramão da lógica, é falar para todo mundo aquilo que não é óbvio, que não é natural. Muitas vezes o profeta é incompreendido porque o que ele fala na matemática não dá certo, na divisão não dá certo, na multiplicação não dá certo, e se for olhar para o português também não bate, porque é a contramão da lógica. Ser profeta é olhar para quem está no monturo e dizer: Deus vai te colocar entre os príncipes. Porque é muito fácil olhar para o empresário dessa cidade e dizer: tu vai prosperar, tu vai enriquecer, tu vai ser grande. É muito fácil olhar para um pregador que já está numa linha renomada e dizer: Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar. Agora olhar para quem está na cracolândia, na prostituição, no cativeiro e dizer: Deus vai te libertar, Deus vai te erguer, Deus vai te levantar. Tem que ser profeta. Oh glória! E o que Deus chamou Isaías foi para viver uma linhagem diferenciada. Porque Isaías, no capítulo 7, versículo 14 do seu livro, ele abre a boca para dizer o que ninguém nunca tinha ouvido. E o que ele fala só vai se cumprir 700 anos depois. Ele olha para a nação de Israel e diz: uma virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho.
ela não vai ter conjunção carnal, ela não vai coabitar com ninguém, mas ela vai gerar e ela vai dar luz a um filho. E aí a turma ficou doida, porque virgem não concebe, virgem não gera, muito menos não dá luz a um filho. Mas para quebrar na jugular, o profeta olhou e disse: ele tem nome, vai ser chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O principado está sobre os seus ombros. E tem mais: ele não será chamado de Pedro, João, Filipe, Marta, Maria, não, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O profeta, mesmo sendo ameaçado de ser cerrado ao meio, porque a história diz que o profeta foi cerrado ao meio, mas mesmo sendo ameaçado de morte, ele abre a boca e diz: quem habita no vale da sombra da morte vai ver a luz. E quando ele nascer, quem estiver em trevas contemplará a luz brilhar. Você não entende a dimensão desses dois versículos que nós lemos? Porque o contexto fala forte conosco. Israel estava cercado, os assírios estavam oprimindo a região de Judá, Jerusalém estava cercada de assírios, e na época existia apenas 3 potências mundiais: os assírios, a Babilônia e o Egito. Falar de Israel é falar de uma região pequena. Alguns geográficos, estudiosos da geografia, eles dizem que Jerusalém é do tamanho de Sergipe. Outros dizem que Jerusalém é do tamanho de Aracaju, uma cidade pequena. Eu li um livro que na época só habitava 10 mil habitantes ali, e o exército que estava cercando Jerusalém ultrapassava os 200 mil soldados. Tanto prova que quando o anjo desceu na oração de Ezequias, o anjo matou 185 mil, fora os que fugiram. Só que o profeta, no meio desse cativeiro, dessa opressão, em que o povo gritava dizendo: vamos morrer, Israel acabou, vamos sumir do mapa, é muitos guerreiros contra uma só nação. Quando o povo se amontoava e ficavam com medos, atônitos, o profeta disse: mas o Senhor será grandioso neste lugar, será como rios de correntes largas, barco não passará, nem navios de grande porte, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Alguém olhou e disse: está doido, profeta está maluco, profeta não tem juízo. Porque no meio de um cativeiro desse, de uma opressão, de um exército desse cercando Israel, ele abre a boca para dizer que Deus será grandioso. E Deus aqui não está com D minúsculo, Deus aqui está com D maiúsculo, porque há uma diferença entre maiúsculo e minúsculo. Você pode observar que na Bíblia vai ter várias expressões que atribui maiúsculo e minúsculo, como por exemplo, Senhor com S minúsculo é uma coisa, Senhor com S maiúsculo é outra coisa, Filho do homem com FH minúsculo é uma coisa, Filho do homem no maiúsculo é outra coisa, Espírito com E minúsculo é uma coisa, Espírito com E maiúsculo é outra coisa. Espírito com E minúsculo é o espírito do homem, ou espíritos imundos. Espírito com E maiúsculo é o espírito do Senhor Jeová. Filho do homem é o filho da genitora no minúsculo, mas filho do homem com letras garrafais na maiúscula é o filho do Todo-Poderoso. Senhor com S minúsculo é um ancião, é uma autoridade, é alguém que tem criados. Abraão foi chamado de Senhor,
Isaac foi chamado de Senhor, Jacó foi chamado de Senhor. Mas na ilha de Pátimos, no tempo do Senhor, o João foi arrebatado em espírito. E quando ele chegou na eternidade, ele viu o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus cabelos eram alvos como a neve. Ele disse: tinha uma túnica que ia até os pés, salpicada de sangue genuíno e imaculado. Uma coroa de rei estava sentado sobre a sua cabeça. Os seus pés eram como latões reluzentes. O seu rosto brilhava. Tinha um cinturão de ouro traçando o seu peitoral. Todos olhavam para ele e diziam: fiel, verdadeiro, raiz de Jessé, leão da tribo de Judá. Quando eu olhei para sua coxa, estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus com D minúsculo é demônios. É Baal, Beuzebu, é Astarote, é Diana, é deuses desse século, é deuses pequenos, é deuses limitados, é deuses fracassados, é deuses derrotados, é deuses que diz assim: bota o nome dela na boca do sapo, escreve o nome dela dentro da panela de pipoca. É deuses assim. Vai na sepultura, acende vela vermelha, amarela, roda a baiana, toma cachaça, fuma cachimbo. É deuses assim. Agora Deus com D maiúsculo é Elohim, é Sabaote, é Jiré, é o nosso Jeová Rafa. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diz assim: Deus será grandioso naquele negócio. O teu Deus será grande nesta causa. O teu Deus será grande nesta cidade. Pastor, estamos vivendo uma pandemia, mas o meu Deus é maior do que pandemia. O meu Deus é maior do que coronavírus. O meu Deus é maior do que república. O meu Deus é maior do que o Brasil. O meu Deus é maior do que praga do Egito. O meu Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é maior. Ele vai ser grandioso. E o profeta vai equiparar a Deus. Ele vai comparar a Deus. Não precisava, não tinha necessidade, mas Israel era tão cocheado em 2 pensamentos. Andava tutubiando, uma hora adorava a Deus, outra hora fazia bezerro de ouro. Deus diz: então me caracteriza para o povo. Diz para o povo quem eu serei para eles. E aí eu fiquei em interrogação, porque Deus poderia ter se comparado a um grande herói de guerra. Deus poderia ter dito: diga para o meu povo que eu serei um cavaleiro com uma espada desembainhada. Diga para o meu povo que eu serei uma luz brilhando na escuridão. Mas não, Deus disse: diga para eles que no meio dessa guerra eu serei como um rio. De correntes largas. E aí eu fui perguntar: por que rio, Deus? Por que rio? Poderia ser o Oceano Atlântico, poderia ser a melhor praia do Brasil. Por que rio? Aí Deus disse: vê o rio da Bíblia. Olha lá para o Gênesis, primeiro rio que aparece na história da Bíblia, Gion. O curso do Gion era a terra de Ávila. Pison tinha um caminho também, ia para a terra de Cush. Rio Idequel, Rio Tigre, que ia para a região do oriente da Síria. Rio Eufrates cercava as terras da Babilônia. E eu disse: por que rio? Aí Deus disse: estuda a hidrografia, estuda sobre os rios. Rio tem água? Tem,
Mas as águas do rio não andam desgovernadas. As águas do rio seguem o curso, segue um caminho, segue uma trajetória, segue um governo. É Deus olhando para Israel e dizendo: eu serei o seu guia. Mergulha nas águas que eu tenho um caminho para te levar. Mergulha nas águas que eu tenho uma rota para te conduzir. Eu ainda não conheci um ser humano que mergulhe no rio e mude o curso do rio. Se você mergulhar no rio e deixar as águas te levar, você vai ter que aceitar o caminho que o rio percorre. Assim é Deus para o seu povo. É Deus quem vai guiar o povo. É Deus quem vai controlar o povo. É Deus quem vai governar a nação. Quando você lê Isaías 48, o profeta está dizendo assim: assim diz o Senhor, o vosso Deus, o Santo de Israel. No versículo 17, ele diz assim: eu sou o teu Deus, que te guia, e o Senhor, que te conduz pelo caminho que deveis andar. Quando eu leio o provérbio 16, Salomão está dizendo assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Verso 9, Salomão disse: o coração do homem traça o caminho, mas é Deus quem dirige os passos. Quando eu leio Eclesiastes 7, o pregador está dizendo no versículo 14: quem vai endireitar aquilo que Deus fez torto? Atente para a obra de Deus, satisfaça-se com o caminho que Deus estabelece. Provérbio 21 diz: ninguém entenderá o caminho do homem, pois é Deus que governa os passos dos filhos dos homens. A igreja de Filadélfia padecia perseguição. E se você ler a carta de João para a igreja de Filadélfia, revelada por Jesus, você vai perceber que a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:7, é uma igreja modelo. Essa igreja não merecia sofrer, porque era uma igreja que tinha fidelidade com Jesus. Mas quando Jesus se revela para ela, Jesus mostra para ela que Ele é quem tem o controle das coisas. Ele diz: João, diga para a minha igreja, eu tenho as chaves de Davi na minha mão. O que eu abro, ninguém pode fechar, e o que eu fecho, ninguém pode abrir. Jesus está dizendo: é eu quem faço, sou eu quem abro, sou eu quem fecho. E quando eu fecho, ninguém abre, e quando eu abro, ninguém fecha. Eu faço e fica feito, eu abro e fica aberto, eu fecho e fica fechado. Isaías no capítulo 43:13, ele disse: ainda antes que houvesse dia, Deus já existia. Não há quem possa fazer alguém escapar das suas mãos. E operando este Deus, quem? Levante a sua mão para o céu, por gentileza. Mãos levantadas é símbolo de rendição a Deus. Você está dizendo para Deus nessa madrugada: estou rendido. É como o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Levanta as tuas mãos para os céus, porque você vai viver o que está escrito no Salmo 48. O salmista disse: esse é o nosso Deus, ele nos guia até a morte. Quem vai guiar a igreja não é o governo, quem vai guiar a igreja não é a maçonaria,
Quem vai guiar a igreja não são os homens. Quem vai guiar a igreja é o bom e sensível Espírito Santo de Deus. E Deus está traçando um caminho a ser seguido. Essa pandemia não veio para nos parar. Essa pandemia veio para nos mostrar que mesmo na crise, Deus cria caminho no deserto. Que mesmo no caos, Deus planeja uma história nova. Deus é quem assume o controle. Deus é quem assume o governo da nação de Israel. Deus é quem gerencia e quem governa. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida, que só estão acontecendo porque Deus resolveu querer. Porque Deus determinou que fosse assim. E não tem vigília que mude o querer de Deus. Não tem oração de madrugada que faça a mão de Deus se mover sem que Ele queira. Não tem demônio que crie em Deus um desejo diferente com a sua vontade. Tem pessoas que Deus fez nascer para ser grande. Tem pessoas que Deus fez nascer para ser famoso. Tem pessoas que Deus fez nascer para ser rico. Mas tem pessoas que Deus fez nascer para comer o pão de cada dia. Tem também, irmãos. Tem gente que Deus disse: tu vai ser anônimo. Parece que o senhor está ficando cada vez mais ruim. Está saindo, sumindo aqui o retorno. Tem pessoas que Deus levantou para ser cada vez mais anônimo. E não adianta ficar insistindo, largando foto no Facebook, fazendo live. Estou sorteando hoje 30 iPhone. Não adianta. Deus te levantou para ser anônimo, vai ser anônimo. Só quem vai te conhecer é Jesus. Só quem vai te abraçar é Jesus. Só quem vai te usar é Jesus. Só quem vai fazer com você é Jesus. Agora tem pessoas que não precisam nem... pessoas que não precisam nem botar uma foto no cartaz. Tem gente que não tem Facebook e roda o Brasil e o mundo inteiro pregando o evangelho. E tem gente que tem milhares de seguidores nas redes sociais, mas está em casa depressivo dentro do quarto. Por quê, pastor? Porque Deus tem um caminho para cada um. Deus tem um curso. E Paulo disse: é melhor se agradar com Deus. É melhor você ir aceitando. E ele escreve aos Tessalonicenses e ir dizendo assim para Deus: em tudo vá dando graças. Pega na mão de quem está do teu lado e diga assim para ele: nesse ano de 2020, você não vai viver o que o homem quer que você viva. Você não vai viver o que essa mídia barata quer que você viva. Você não vai viver o que a China está promovendo para você viver. Você vai viver o que Deus determinou para você. Está na hora de experimentar a boa vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Levante a sua mão mais alto que você puder. Eu não vou pedir para Deus te dar casa aqui, porque se você trabalhar, você consegue. Eu não vou pedir para Deus te dar casa aqui, porque se você tiver competência para ter carro, casa, dinheiro, você vai ter. Mas eu vou pedir para Deus te dar graça. Para quê, pastor? Para você suportar, para você resistir, para você aguentar de pé. Ela é que na séria, porque tem gente que é um relampeio de fogo, irmão. Sapateia, pula, pega fogo, mas quando Deus diz não, ele desobedece e diz assim. E quando Deus diz vai, aí ele não vai, ele fica. Porque tem só fogo para fazer o que o coração manda, mas não tem fogo para fazer o que o eterno quer que você faça. E muitas vezes Deus contraria o nosso querer. Muitas vezes Deus contraria o nosso querer. Tem gente que era para estar explodindo agora de dar glória a Deus. Não está, porque o pregador não sapateou.
Não está porque o pregador não deu estrelinha no púlpito, porque tem gente que é só da emoção, se sapatear, dá uma estrelinha, dá um pulinho, ele se agita, mas é fogo de palha. O que tem que fazer você sapatear é essa palavra aqui, é esse fogo aqui, é essa Bíblia aqui. Isso aqui tem que sacudir, porque é Deus quem vai guiar. Jesus era tão guiado, que Jesus demoliu o diabo 3 vezes no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo depois do batismo, era para ele ter ido para o templo em Jerusalém e ter dito: agora eu sou o pregador dos grandes congressos, agora eu vou pregar nas maiores cruzadas, estou cheio, estou possuído, estou tomado. Mas o Espírito guia Jesus para o deserto. E quem é guiado derruba o diabo. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diz assim: te prepara, não é o diabo que vai te derrubar, é a direção que Deus determinou para você que vai derrubar o diabo. Tem demônio que vai cair ainda esse ano. Se levantou para te parar, se levantou para te frear, levantou. Era para você estar mais forte, estar mais avivado, estar mais cheio, mas o diabo tentou te parar. Mas assim diz o Senhor: eu tenho algo melhor ainda esse ano para você, eu tenho algo mais forte para você. Tem crente que está tão tomado aqui que se o diabo disser cala a boca, ele não cala. Está guiado. Aqui tem crente que está tão guiado que o diabo lutou para você ficar em casa. Não, a vigília vai ser fraca, a missionária não vem, cantor não vem, pregador não vem, mas um rio resolveu entrar na tua casa. Entrou lá, sacudiu, te trouxe para cá, porque as correntes são lá. Eu estou vendo um rio passando aqui, chacoalhando para lá, chacoalhando para cá. Quem acredita, levanta a mão, abre a boca, deixa essa água fluir, deixa esse rio fluir. Porque rio tem curso, tem direção. Tem muita gente que não quer se envolver com o rio, gosta do rio, porque o rio tem beira. Tem gente que só gosta da beira, porque na beira dá para bater uma bolinha, dá para se bronzear e pegar um bronzeado. Mas Jesus só tem compromisso com quem mergulha, só tem compromisso com quem se envolve nas águas. Pergunta para quem está do teu lado: de que grupo você é? Dos que ficam se bronzeando ou dos que mergulham? Tu veio pra cá pra quê? Pra abrir o guarda-sol e ficar assistindo o culto? Ou veio pra cá pra mergulhar e se envolver, e se envolver, e se envolver? E eu gosto de Jesus, porque Jesus pega a festividade do tabernáculo no último dia. Ninguém queria pregar no último dia, era o dia da ressaca, era o dia que estava todo mundo cansado de tanto beber vinho. Aí lá em João 7, Jesus abre os braços e diz: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida, porque aquele que beber da água que eu lhe der, rios vão sair. Diz para quem está do teu lado: tem um rio, irmão, que está guiando a tua vida, que está guiando a tua casa, que está guiando a tua família, que está guiando os teus filhos. Não se preocupe, Deus vai te conduzir, Deus vai te guiar. Tu não serás pega de surpresa. Deus vai revelar tudo, Deus vai te mostrar tudo. Porque rio, já estou encerrando, poderia ter sido a praia,
que tem turistas. Por que rio? Porque rio fala de proteção. Eu não sei se você já leu, mas todas as cidades que eram hasteadas por um rio, elas eram chamadas de cidades fortificadas. Não é porque tinha soldados valentes, não, porque o homem é derrubado. É por causa das águas. Na época não tinha lanchas, não tinha grandes navios, nem submarinos, não tinha barcos motorizados, tudo arcaico. Era barco pequeno, tinha um porãozinho pequeno. Por isso que ligeirinho acharam Jonas. Tem gente que pensa que é Titanic, não, barquinho pequeno, que não aguenta nem tempestade, porque se aguentasse os discípulos não tinham se apavorado. Em Mateus 14, naquela época não tinha como atravessar um grande rio como este aqui, principalmente um rio da envergadura da apresentação de Deus. Não tinha como. Para um soldado guerrear contra uma cidade que tinha um rio, ele tinha que deixar a espada na beira do rio, porque a espada era pesada. Quem é que vai nadar com 5, 6 quilos de espada? Quem é que vai nadar com um capacete pesando 2 quilos na cabeça? Quem é que vai nadar com uma couraça, uma manta de ferro, de aço sobre o corpo? Quem vai conseguir nadar com escudo? Era uma prancha de fibra, era um escudo de madeira. Quem vai conseguir nadar com isso? Para alguém guerrear contra uma cidade hasteada por um rio, tinha que deixar as armas e atravessar desarmado. Ou seja, ninguém ousava guerrear contra uma cidade que tinha rio. Josué se entristeceu depois da morte de Moisés. Não é porque tinha Canaã, não é porque tinha o pecado de Acã. Não, o pecado o profeta revela. Não é porque tinha a cidade de Ai, muralha se dá para se montar nela e subir. Era por causa do Jordão. Principalmente no tempo de seca, Jordão cheio 10 vezes mais. Deus olhou e disse: manda os sacerdotes com a arca pisar no Jordão. As águas do Jordão vão parar como um montão, e o povo passará a pé enxuto. Vai. E você sabe como é sacerdote prudente. Sacerdote prudente não é aquele que anda balançando os braços com a arca no ombro, não. Sacerdote prudente é aquele que anda de passo em passo, e cada passo que o sacerdote dava glorificava a Deus, porque o equilíbrio sustentava a arca. Há quem diga que quando os sacerdotes pisaram na água do Jordão, que o Jordão se abriu, se formou uma parede de água. Eu nunca vi a água formar parede. Você já viu? Aqui em Leme tem esse negócio? Não tem. Eu não vi um arquiteto construir uma parede de água. Você já viu? Pergunta para o teu irmão: você já viu parede de água? E a Bíblia não diz que rio tem parede, diz que rio tem braço. Ali não era uma parede, era o dedo do Jordão apontando para cima. Porque a Babilônia era indestrutível. É porque tinha os muros. Quando Deus chamou Ciro em Isaías 45, Deus disse: Ciro, meu povo está preso há 70 anos lá dentro da Babilônia. 70 anos de cativeiro vai se cumprir. Vai lá, tira o meu povo de lá. Aí Ciro, Babilônia indestrutível, não dá para vencer a Babilônia. Por quê? Muros. Que mais? Ferrolhos. E o que? Portas de bronze. E o rio Eufrates cercava a Babilônia. Não dá. Aí você lê Isaías 45. Deus olha para Ciro e diz: eu irei adiante de ti. Pega na mão de quem está do teu lado, porque isso vai acontecer na tua vida aqui hoje. Eu irei adiante de ti,
endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e quando tu passares pelas águas, as águas não vão te afundar. Te prepara para atravessar o rio que é proteção para o meu povo, é desprovimento para o inimigo. Vai atravessar e vai. Enquanto você glorifica aí, eu vejo águas nos cercando aqui nessa noite. Tem um rio nos protegendo aqui nesta noite. Não tem demônio que consiga penetrar esse ambiente de vigília. A graça de Deus resolveu nos envolver. A tua casa não está desprovida. Deus resolveu cercar. O rio está protegendo. Levanta as tuas mãos para os céus. O Espírito Santo está me dizendo aqui que tem crente que Deus está guardando desde janeiro deste ano. Chequeteia. Tem crente que o diabo está lutando desde o começo do ano para travar a tua vida, de modo que já tentou te atacar no carro, não conseguiu. Já tentou te atacar dentro da tua casa e não conseguiu. Foi lá no teu trabalho te atacar e não conseguiu. E o Salmo 34 está bradando dizendo: anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. O que tem de demônio sendo parado agora, porque Deus está criando um divisor de águas para você. Ele não vai chegar perto, ele não vai se aproximar, ele não vai te tocar, ele não vai te ferir ao vivo. Levante a tua mão para o céu em direção à tua casa agora. Era para você estar em casa nessa pandemia. Hashtag fica em casa. Era para estar todo mundo em casa, mas o rio te envolveu e você disse: não tem coronavírus que me pare. Eu vou protegido, guardado, blindado, imunizado. E deixa eu lhe dizer, não adianta esperar a vacina chegar, porque os céus já te vacinou, já te imunizou, já te guardou, O rio está passando lá no terreiro de macumba e está levando toda a macumba embora agora. A lapadúria. Tem rio passando nas casas dos inimigos. Esse inimigo que faz macumba, que faz candomblé, que roda a baiana contra a igreja, vai fechar a porta. Jesus vai começar a fechar terreiro de macumba no Brasil. Agora, 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 agora. Você crê? Eu vou te convidar a abrir a boca por 20 segundos. 20 segundos eu estou concluindo. A missionária está cheia de Deus para pregar para você. Levanta a tua mão. Eu estou sentindo tanta autoridade nesse altar aqui. E quem me dará? Abra a boca agora. Quem tem? Quem está guardado? Quem está protegido? Quem não foi corrompido? Quem não negociou o altar? Abra a boca agora. 20 segundos. Enche este pavilhão de glória agora. Abra a boca. Abra a boca. Eu vou contar. Tem demônio dizendo que você não aguenta 5 segundos. Lá vai. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Eu vejo uma labareda tão grande na tua cabeça. Tu vai levar tanto fogo para tua casa que os da tua casa vão perguntar: que brilho é esse? Que brilho é esse? Que brilho é esse? Pega, pega. A tua humildade tem tocado o coração de Deus.
E Deus manda te dizer: eu te livrei da morte. Eu te livrei da morte. Recebe autoridade agora. Recebe autoridade agora. Pega, 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 pega. Recebe. Se o diabo tiver juízo, ele vai sair do Brasil hoje. Quem é batizado com o Espírito Santo, abra a boca, libere as línguas estranhas. Está ouvindo línguas diferenciadas? O diabo não conseguiu bloquear o contato com o divino. Espírito Santo, receba azeite de Deus agora, 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 agora. Tem crente que vai meter a mão na cabeça de outro crente e algo contrário vai ser desfeito. Jesus está te mandando fazer, faz. Mete a mão na cabeça de alguém que Deus está te guiando, porque a enfermidade vai embora, bruxaria vai embora, incredulidade vai embora. A igreja está protegida, o rio está nos... Ezequiel viu o rio. Capítulo 47, lê lá. E Deus nunca chama desgovernados para entrar no rio. Deus só chama quem quer viver na prudência. Então prova que para entrar precisou o anjo medir. Porque na presença de Deus ninguém chega chegando. Tem uns estrelinhas aí que acham que está abafando, e Jesus está abafando nessa pandemia. Está sem agenda, está sem congresso, e Jesus está dizendo: vai na humildade, deixa eu medir para você entrar. Ezequiel viu o rio. O anjo varão mediu 1000 côvados e disse: vem. Primeiro Deus mede, depois Deus convida, vem. E nessa madrugada aqui Jesus está medindo, e tem crente que está vindo. Mediu 1000, as águas deram nos tornozelos. Mediu mais 1000, porque sempre tem mais. As águas deram nos joelhos. Quer mais? Porque Deus sempre pergunta. Tem gente que vai embora, não vai aguentar vir mais, não vai aguentar ficar um pouco mais, mas depois não saia daqui reclamando, dizendo que Deus não mediu, porque Deus mediu. Tem mais. Tem mais. Mediu mais 1000, as águas deram nos lombos. Eu encerro aqui, porque tem palavra de Deus vindo para você, com mais intensidade ainda. Quando as águas deram nos lombos, ali era o limite do profeta, porque Deus não vai te usar além das tuas forças. Tem gente que acha que Deus vai arrebatar em sentido e vai levar o cara desnorteado para ser usado, depois não se lembrar do que foi feito. Não. Se você se cansar, tem milhares esperando para ser usado, meu filho.
descansa, se renova e volta a ser usado de novo. Tem hora que a minha garganta trava, não dá. Prega no sábado à noite, prega domingo de manhã, prega domingo de tarde, que a noite está acabada, não dá. Bota o obreiro, bota o presbítero, bota o diácono, o cantor, canta aí, prega também. Não dá. A gente tem limite, só que Deus não, Deus sempre tem uma medida a mais. Quando as águas chegou nos lombos, o varão mediu mais 1000, vem que tem. Aí o profeta olhou, as águas eram fortes e disse: não dá. Porque se dá, dá, tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Se dá, dá, se não der. Eu vim aqui para pregar, mas se não der para pregar, volto para casa. E acabou, irmão, o dono das águas é Deus. O profeta disse: não dá. Porque para ir esses 1000 côvados, só dá para ir nadando. Deixa eu encerrar com você. Pergunta para quem está do teu lado: tu sabe nadar, irmão? Porque daqui para frente só nadando. Sabe nadar? Sabe nadar? Charebastui. Vidicatura bagadastéria. Tem muita gente que quer fingir que nada, mas não dá, porque enquanto os pés estiver no chão, você não consegue nadar. Eu sou lá do Nordeste, Potiguar, lá do Rio Grande do Norte. Nasci na capital do sol, da praia, irmão. Nadar é coisa fácil, mas o primeiro passo que você tem que dar é tirar o pé do chão. Ninguém aprende a nadar com a água batendo no pescoço. Tem que tirar os pés do chão e começar. E Jesus está dizendo: para entrar no manto que Deus quer, irmão, não dá para ficar com o pé no chão e o pé no céu, o pé na terra e o pé na glória. Não dá. Ou você se desliga daqui para nadar, ou não dá. Eu vou encerrar com muita simplicidade. Coloque a mão no seu coração. Isso é só o recheio do bolo. A missionária Alves, sou Alves também. Meu Alves, missionária Zete, é lá da Paraíba. Não sei se o seu é lá. Mas o meu Alves é lá da Paraíba. Coloque a mão no coração. Feche os seus olhos. Ezequiel disse que aquele rio passava por árvores secas, e as árvores frutificavam. A folha das árvores servia para remédio, e o fruto servia para pão que alimentava. O que Deus está esperando de nós nessa pandemia não é ajuntamento e moveres de homens. O que Deus está esperando dessa pandemia é que o nosso pão alimente, e as nossas folhas sirvam para remédios, para curar. Tem gente que está morrendo na UTI sem fôlego. Esse vírus está matando, e se a igreja levantar a mão e pôr a mão sobre os enfermos, escrito está: os enfermos serão curados. O avivamento que Deus quer para o Brasil não é hashtag fique em casa, é hashtag use a autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré. Feche os seus olhos e ore. Feche os seus olhos agora e ore. Espírito de Deus, tem crente aqui mergulhado nestas águas. É o teu rio que está passando aqui. Tem variedade de línguas que eu estou ouvindo. Tem crentes falando no mistério que nunca falou antes, Jesus. Daqui a pouco vai ter crentes interpretando línguas estranhas, meu Pai.
Vai ter crentes tomados em profecia. Vai ter crente que vai levantar a bandeira da autoridade dentro de casa. Jesus, que esse rio de avivamento passe aqui, e que a gente não fique conformado com águas nos lombos, mas que a gente mergulhe, porque o Salmo 43 diz assim: que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Espírito Santo, passa o teu rio aqui agora, passa o teu rio aqui agora, e deixa esse povo mergulhar.